Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina vivenciando a segunda semana da Páscoa, contemplando o Cristo ressuscitado misericordioso que passou pela cruz e veio nos encontrar, mostrar as suas chagas, se revelar a nós. Ele é aquele que venceu a morte e deixou o túmulo vazio. Ele está vivo e ressuscitado. Eu quero convidar você a comigo mergulhar no mistério da palavra de Deus, que você pode encontrar aí na sua Bíblia, em São João capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21. Acompanhe comigo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivendo a graça desse tempo pascal, nós somos convidados a meditar o mistério central da nossa fé cristã, que é a Páscoa. O mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, eu sei que muita gente às vezes minimiza o verdadeiro sentido da ressurreição. Como assim, Frei? Por exemplo, existem teólogos que chegam a afirmar que a ressurreição corpórea de Jesus não é tão importante assim. Eu me lembro que em uma aula de filosofia, na época existia um filme que estava fazendo muito sucesso, que era um filme que era encontrado um corpo de um crucificado e que se deduzia que esse corpo poderia ser o corpo de Jesus. Olha que absurdo. E o professor aproveitou isso, né, para poder gerar uma discussão na sala a respeito do tema ressurreição. E aí ele se dirigiu a mim e perguntou: e aí, Frei, o que você acha? Eu disse para ele: professor, eu só acho aquilo que a Bíblia nos afirma. E não que eu seja fundamentalista, mas o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Nós não acreditamos em uma mera teoria, em história para boi dormir. Nós acreditamos que, de fato, naquele primeiro dia da semana, o túmulo ficou vazio. E ali a gente pode ver provas. O túmulo estava vazio. Aqueles que pastoravam o túmulo saíram espantados para dizer às autoridades religiosas o que tinha acontecido. Foram comprados para dizer uma mentira, dizer que os discípulos tinham vindo roubar o corpo, mas se os discípulos vieram roubar o corpo, como é que eles viram que foram os discípulos se eles estavam dormindo? E se eles não estavam dormindo, por que deixaram? Outra coisa, como é que um ladrão tem toda a delicadeza de pegar o sudário, dobrar direitinho e colocar num cantinho ali? Veja, Jesus apareceu ressuscitado para muitas pessoas. Muitas pessoas foram testemunhas oculares. E nós
acreditamos nesse testemunho que já percorre séculos. A nossa fé é a fé do Cristo que apareceu para os discípulos, que se mostrou: tá aqui, sou eu, peguem em mim, tem alguma coisa aí para comer. Jesus fazia questão de mostrar que ele era aquele que tinha sido pregado na cruz, mas que agora está vivo. E vivo não morre mais. Meus amados irmãos e irmãs, a ressurreição não pode ser minimizada. É o Espírito do ressuscitado que está no nosso meio, o que importa é a sua mensagem. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Ele ressuscitou plenamente, glorioso. E é tão interessante, tem um livro que eu estou lendo, do Thomas Halleck, que é muito interessante. Ele diz: olha, Jesus fez questão de mostrar para os discípulos as suas chagas. A sua identidade foram as chagas, o seu lado aberto, as mãos e os pés transpassados. Ele fez questão de deixar essa prova. Sou eu mesmo, olha aqui. Todo o corpo de Jesus, a coroação de espinho, a flagelação, o soco que Jesus levou, as chicotadas que Jesus levou, todas as chagas do corpo de Jesus, depois da ressurreição, não estavam mais ali. Mas aonde a lança transpassou, aonde os pregos transpassaram, ficou. Jesus fez questão de mostrar as suas chagas gloriosas como identidade da ressurreição. Eu sou o ressuscitado que passou pela cruz. Então, ele fez tudo isso por quê? Porque quer que a gente acredite. E olha só, gente, o evangelho de hoje diz: Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. Para que eu tenha vida eterna, eu preciso crer em Jesus. Crer no mistério de Jesus. Na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. E não apenas crer que Jesus foi um personagem da história, um cara legal que passou pelo mundo fazendo bem, não. Crer que ele é Deus, é o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo com uma missão muito clara. Veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar do pecado e da morte. E como é que ele fez isso? Passando pela cruz e deixando o túmulo vazio. Essa é a nossa fé. E que a gente não pode abrir mão. Que a gente não pode minimizar. Que a gente não pode nem mesmo interpretar como a gente acha, como a gente pensa. A palavra de Deus diz: se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Então a nossa fé está no ressuscitado que passou pela cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Seja um mensageiro, uma mensageira do ressuscitado. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.